Caros irmãos, queridas irmãs, no domingo retrasado nós começamos a ouvir o Sermão da Montanha. Jesus é o novo Moisés, ele sobe o monte, se senta e começa a ensinar os discípulos. O Sermão da Montanha começou com as bem-aventuranças. Domingo passado, Jesus nos dizia que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E hoje, Jesus começa a interpretar com autoridade divina, de modo mais profundo, mais radical, os mandamentos da lei de Deus. Ou seja, Jesus vai na raiz, no cerne de cada um dos mandamentos, para nos ensinar a fazer a vontade de Deus com perfeição. Jesus começa dizendo que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, mas cumprir plenamente tudo aquilo que foi prefigurado, profetizado, preparado no Antigo Testamento. E os 10 mandamentos, portanto, continuam válidos para nós também hoje. Aquelas 10 palavras que são as cláusulas da aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. Claro que muitas instituições, muitas leis do Antigo Testamento de fato caducaram, foram abolidas porque eram provisórias. Por exemplo, a circuncisão, que foi substituída por algo mais perfeito, que é o batismo. O sábado, que foi substituído pelo domingo, e assim por diante. Muitas prescrições, muitas normas que não eram essenciais, que eram acidentais. Essas sim foram abolidas, mas não os mandamentos que são o coração da lei. Expressão da vontade de Deus, como eu disse, são as cláusulas da aliança de Deus com o seu povo. Só que Jesus aqui vai reinterpretando os mandamentos, de modo que nós aprendamos a fazer a vontade de Deus de um modo mais perfeito, não apenas exteriormente, mas interiormente. Ele quer nos transformar por dentro, mudar o nosso coração, para que a religião não seja um formalismo vazio, mas que de fato converta o nosso coração. Jesus cumpriu plenamente a lei. Ele mesmo diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, com perfeição, Jesus obedeceu a Deus, cumpriu os mandamentos de Deus. É por isso e também nesse sentido que ele diz que não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Em Jesus se cumpre plenamente todo o Antigo Testamento. E também ele cumpre plenamente os mandamentos. Ele obedece a Deus com perfeição, por amor. Essa é a grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque nós podemos obedecer a Deus, nós podemos fazer o bem, porque existe uma lei que me obriga, que me constrange, porque toda lei implica em sanções, em penas. Se eu não cumpro a lei, eu sou castigado. Então eu obedeço para não sofrer as consequências de não obedecer.
Mas Jesus quer que nós aprendamos a amar a Deus e obedeçamos a Deus por amá-lo. Então, na primeira leitura de hoje, também nos ajudando a compreender o que Jesus vai dizer no Evangelho, o livro do Eclesiástico diz assim: se guardares a palavra, ela te guardará. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Deus colocou diante de ti o fogo e a água, e você pode estender a mão para o fogo e se queimar, ou para a água e se lavar, se refrescar. Deus pôs diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. O homem receberá aquilo que preferir conforme a nossa escolha. Ou seja, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade para nós amarmos, para nós escolhermos o bem, porque só quem é livre ama. O amor é uma decisão, o amor é uma escolha. O amor é uma flor que só nasce no canteiro da liberdade. Quem não é livre não ama, porque amar é contrariar-se. Então Deus quis que nós fôssemos livres, Deus nos deu a liberdade para nós amarmos, para nós escolhermos o bem livremente. Quando nós usamos a nossa liberdade para pecar, então nós usamos mal a nossa liberdade, nós abusamos da nossa liberdade. Isso é libertinagem. E o próprio Jesus diz lá no Evangelho de São João: aquele que peca se torna escravo, portanto já não é livre. A verdadeira liberdade não consiste em que eu possa fazer tudo o que eu desejo, mas a verdadeira liberdade é amar, é poder escolher o bem, é poder escolher a vida e não a morte, e não o mal. As leis de Deus não são arbitrariedades, as leis de Deus não são caprichos de Deus. Quando Deus disse lá para os nossos primeiros pais no paraíso: não comam da árvore que está plantada no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Então não comam, é veneno. Então não é arbitrário, não é um capricho de Deus. Ele estabelece uma lei dizendo: não comam, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Mas então vem o inimigo, o adversário, o tentador, que é mentiroso, e diz assim: não, fiquem à vontade, sejam livres, sejam felizes, comam, porque não é veneno coisa nenhuma, vocês não vão morrer. Comam e vocês serão mais livres, e vocês serão mais felizes, porque esse fruto faz muito bem. E eles comem, e porque eles comeram, morreram. A morte entrou no mundo. Então Deus põe diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal, e o homem receberá aquilo que preferir. A leitura termina dizendo: Deus não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença para pecar. Ninguém de nós tem licença para pecar. A liberdade não é uma licença de pecar. A liberdade me foi dada para que eu amasse. A liberdade me foi dada para que eu me contrariasse, para que eu não seguisse todos os meus desejos, mas escolhesse bem a verdade, o que é certo, o que é justo. Isso é ser livre.
E assim como Satanás lá no princípio seduziu os nossos primeiros pais, a gente ouve também hoje esse tipo de sedução. Isso não é mais pecado. Antigamente as pessoas achavam que isso aí era veneno, mas não, isso é tão bom, isso daí é amor, isso daí é uma maravilha. Vamos quebrar os tabus. Mas que sociedade é essa cheia de tabus? Vamos quebrar esse negócio de dizer que é veneno. Não, isso é preconceito. Beba veneno que faz bem. Vamos superar essas crenças limitantes. Isso daí está te impedindo de crescer, né? Você está ficando muito bitolado. Beba, veneno é uma maravilha. E aquilo que é mal se ensina como sendo bom, e aquilo que é bom se ensina como sendo mal. Jesus no Evangelho de hoje diz: quem cumprir esses mandamentos e ensinar os outros a cumpri-los, será considerado grande no reino dos céus. Mas quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Além de a pessoa beber veneno, ela sai fazendo propaganda e querendo que todo mundo beba também. Porque se eu vou morrer, eu quero que todo mundo morra também. Eu quero fazer o bem passar por mal e o mal passar por bem. Nós deixamos de levar em conta a palavra de Deus para darmos ouvido ao que o diabo diz, ao que os influenciadores dizem nas redes sociais, nas mídias, as opiniões dos ímpios e não a palavra de Deus. Se eu guardar a palavra de Deus, ela me guardará, eu terei a vida, eu serei mais livre, eu serei mais feliz. Se eu escolher o mal, o pecado, a consequência é a morte. E é por isso que Deus, que nos ama, nos adverte. Esse é o motivo dos mandamentos. A lei de Deus serve para nos indicar o caminho da liberdade, da vida, da felicidade. Por isso o Sermão da Montanha começou lá com as bem-aventuranças. Quer ser feliz? Cumpra os mandamentos. Então Jesus depois vai nos ensinando que se nós queremos obedecer a Deus de um modo mais perfeito, não basta um cumprimento exterior, acidental, superficial. Então, por exemplo, ele cita o 5º mandamento. O 5º mandamento é: não matarás. Não matar. Muita gente vem se confessar e diz: padre, eu nunca roubei, eu nunca matei. Como se só existissem esses 2 mandamentos. Mas Jesus está dizendo aqui: olha, se você odeia o seu irmão, se você se recusa a perdoar o teu irmão, se você guarda mágoa, ressentimento, se você não se dispõe a perdoar, a se reconciliar, se você deliberadamente ofende, prejudica o teu irmão, você é homicida, você é assassino, você matou o seu irmão no seu coração. Então você não guardou o 5º mandamento. Ainda que você não tenha dado um tiro em ninguém, não tenha esfaqueado ninguém, mas o teu coração está cheio de ódio. Jesus quer que nós mudemos de dentro para fora. Por isso ele diz: a vossa justiça precisa superar a dos fariseus e dos mestres da lei. Porque na lógica dos fariseus e dos mestres da lei, se eu não matei ninguém, eu cumpri, eu sou justo. Jesus espera de nós um pouco mais. Não só que nós não pratiquemos o mal,
mas que o nosso coração se incline para o bem, que nós sejamos virtuosos, que nós amemos a Deus com generosidade. Jesus cita o 6º mandamento: não cometerás adultério. Daí ele diz: mas mesmo que você não tenha se deitado com uma mulher que não é a sua mulher, mas você é malicioso, você gosta de ouvir e de falar coisas obscenas, tem um coração, uma mente impura, você não guarda os seus olhos, é como se já tivesse cometido adultério, porque é lá de dentro do nosso coração que nascem os pecados. Porque é lá no coração que nós deliberamos, que nós decidimos, que nós escolhemos. Então, não basta um cumprimento exterior. Jesus quer nos propor aqui a santidade, que nós sejamos transformados por inteiro, por dentro e por fora. E na verdade, mais do que uma exigência que Ele nos faz, isso aqui não é um moralismo. Jesus não está aqui nos dando algumas regras apenas que nós devemos cumprir, mas Ele está nos oferecendo a sua graça para nós sermos homens e mulheres novos, para nós termos um coração novo. O caminho para viver isto que Jesus propõe é o caminho da oração, da recepção dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, da leitura e da meditação da Palavra de Deus, do nosso esforço para colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Então, mais do que uma exigência, é uma graça, é um dom. Nós passamos do Antigo Testamento para o Novo, nós passamos da lei para a graça. Como eu disse antes, eu posso obedecer a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu tenho medo de ser castigado. Ou eu posso obedecer a Deus porque eu o amo. Os santos não tinham uma grande dificuldade de obedecer a Deus porque amavam a Deus. Isso é o que São Paulo, na segunda leitura de hoje, chama de sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é um dos dons do Espírito Santo maior, o mais importante dos dons, porque aperfeiçoa a maior das virtudes, que é a virtude da caridade, do amor. Então, ser sábio é encontrar o meu prazer na lei de Deus, é me alegrar em fazer a vontade de Deus. Então já não é um peso, já não é o fardo obedecer a Deus, mas é uma alegria, é um prazer. Os santos, só de pensarem em cometer um pecado mortal, já ficavam assim, numa situação de escândalo, porque amavam a Deus. Então, Jesus vai nos ensinando que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Não basta o exterior, é preciso o interior. Passar do temor, que também é um dom do Espírito Santo. É o menor dos dons, mas é um dom. Eu tenho que respeitar Deus. Quando os filhos são pequenos, a gente diz, não pode. Depois é que eles vão entender por que não pode. Mas quando eles são pequenos, basta dizer que não pode. A gente aprende a respeitar e depois vai aprendendo a amar. Ninguém ama aquilo que não respeita. É o caminho. É aquilo que São Paulo diz, nós já não estamos debaixo do jugo da lei, nós estamos na graça. E Jesus também
no evangelho de hoje, fala sobre a indissolubilidade do matrimônio, sobre o divórcio. E não pensem vocês que esse tema era menos escandaloso, menos polêmico naquela época do que é hoje. Porque as pessoas pensam assim, bom, antigamente tudo bem, agora hoje em dia esse negócio de que casamento é indissolúvel, que se divorciar é pecado, isso daí não existe mais. Isso aí a sociedade mudou, evoluiu, né? Agora não é mais assim. Isso aí é lá naquela época. Lá naquela época, quando Jesus disse isso, os outros evangelhos dizem que o comentário geral foi: mas se é assim, se eu só posso me casar com uma mulher e tenho que ser fiel a ela a vida inteira, é melhor nem se casar. Essa foi a resposta dos judeus para Jesus, quando Jesus disse da indissolubilidade do matrimônio. Então, nós temos essa mania de achar que bom, se é difícil hoje em dia viver o evangelho, então nós vamos mudando o evangelho. Mas o evangelho sempre foi, num bom sentido da palavra, revolucionário. E olha que Jesus estava falando para judeus. Agora imaginem só, São Paulo pregando o evangelho para os pagãos, para os romanos, para os gregos, que tinham uma moral sexual absolutamente depravada. Os gregos, os romanos naquela época eram extremamente promíscuos, praticavam orgias públicas. Havia também, era comum os relacionamentos contrários à natureza, homem com homem, mulher com mulher. As pessoas pensam que isso é coisa moderna, né? Isso é da modernidade. Não, isso daí, 2000 anos atrás já era assim. Era exatamente desse jeito. Então isso não significa que nós estamos evoluindo. Agora a sociedade está mais evoluída do que antigamente. Não, nós voltamos a 2000 anos atrás. Nós voltamos para o paganismo. Tudo isso era comum, era normal. Só que o evangelho foi transformando os pagãos, aderindo à fé, foram transformando a sua mentalidade, o seu modo de agir, e descobrindo o amor de Cristo, ordenando a sua vida para Deus. E agora, se lá no passado os pagãos abandonaram aquelas práticas detestáveis para viverem o evangelho, hoje é o contrário, os cristãos vão abandonando o evangelho para aderirem ao paganismo. Então isso não é um sinal de evolução, é um sinal de involução. Nós não estamos andando para frente, nós estamos andando para trás. Nós estamos voltando para antes de Cristo, antes do evangelho. Não tem novidade nenhuma, não tem modernidade nenhuma nisso. O evangelho, se ele é pregado tal qual foi por Jesus, será sempre sinal de contradição, motivo de escândalo, de controvérsia. Porque o que Jesus nos propõe aqui é uma moral bastante exigente, mas não é um moralismo. É o caminho da felicidade, é o caminho da verdade, do amor, do bem, da liberdade. Então vamos pedir a Jesus, nesta Santa Missa, neste 6º domingo do tempo comum, que nós alcancemos a sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, de fazer com prazer a vontade de Deus, de encontrar o nosso prazer na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, de com alegria servirmos a Ele. Peçamos a Ele que nos sustente com a sua graça, para que nós, apoiados nele,
sejamos capazes de amar assim, com esse amor tão radical, com esse amor tão extremo, que é o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.